De nada adianta você contratar a pessoa bem contratada, fazer uma excelente entrevista, ter amostragem, porque pouca amostragem é ruim, se você não fizer o trabalho de detecção de desvio de conduta. O líder precisa ser muito bom em detectar desvio de conduta. Ele tem que estar prestando atenção em tudo e todos, porque parte do trabalho mais importante que ele tem é o trabalho de dar orientação para as pessoas. Ele não pode ser aquele líder que fala assim, a pessoa é nova, ela errou, mas ela vai aprender com o tempo. Ela não vai aprender com o tempo. Ela vai aprender com o seu feedback, positivo e negativo. Então a gente precisa entender que quanto mais a gente demora para dar uma resposta de um feedback, mais caro custa. Nós queremos reagir rápido. Eu não guardo feedback, galera. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa, o meu feedback é imediato, não importa onde eu esteja. Eu posso estar no Japão, eu vou pegar meu telefone, eu vou ligar, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar um Slack. Eu não deixo esfriar. Não dá para você esperar. A sua empresa tem um ritmo e esse ritmo é daqui para cima. Não dá para a gente diminuir, desacelerar ou ficar guardando feedback, porque você não vai acertar o curso das coisas na velocidade que você precisa. Existem somente dois tipos de desvio de conduta. Ou ele é um desvio de conduta comportamental, onde o comportamento conflita com as nossas culturas, os 3 níveis, ou é um problema de performance. Performance ou comportamento. E sempre a gente vai fazer uma pergunta subsequente. No caso do comportamental, a gente vai estar se questionando. A pessoa detém conhecimento sobre este fato, sobre este comportamento errado que ela tem? Se a resposta for não, você dá o conhecimento para ela. Então, dê o feedback, mostra para ela onde ela está errando. Agora, se você já deu o feedback, ela já entende isso, mas ela está reincidente no problema, aí foi um problema de atitude, de vontade. Lembra, mudar não é fácil. Então é natural que as pessoas sejam reincidentes. Ela está testando seu limite. Ela está testando se de fato você está acompanhando. O líder fraco, ele não acompanha. Então, normalmente, as pessoas testam e elas conseguem, porque ninguém percebe que essa pessoa está trabalhando menos ou não está entregando o resultado que precisa entregar. O segundo desvio é de performance, ou seja, não está entregando o resultado. Só que aqui tem uma pegadinha, porque a pergunta subsequente é: a pessoa detém conhecimento para realizar a tarefa que ela precisa e ela detém os recursos necessários para realizar a tarefa que ela precisa? E se a resposta aqui for não, esse é um feedback que você tem que dar para você mesmo, porque essa responsabilidade é sua como líder. Você precisa entregar para o seu liderado ferramentas e conhecimentos necessários para ela conseguir trabalhar. Agora, se ela já tem o conhecimento, ela tem todas as ferramentas e ela é reincidente, o que faltou for vontade, é uma outra questão. O líder também precisa entender o momento do seu liderado. Então eu vou trazer uma ferramenta para vocês, que é uma das que eu mais gosto, eu aplico em todos os meus times e eu sugiro que vocês apliquem no time de vocês. Eu fiz parte da única turma que formou líderes na metodologia do Google. Eu me formei nessa metodologia e essa é uma ferramenta aplicada lá dentro, onde a gente avalia a capacidade dos nossos liderados. O diagnóstico de capacidade, gente, ela tem 2 eixos. O eixo da vontade, que é a energia, quanto mais para o alto, mais energia eu tenho. E existe o eixo horizontal, que é do nível de conhecimento. Então, quanto mais para a direita, mais conhecimento eu tenho. Então, percebe que quando a gente tem muita vontade, mas a gente não tem conhecimento, a gente é categorizado como iniciante. O iniciante, ele tem energia, mas ele não sabe como fazer. Já o desencorajado é o pior dos cenários, porque é uma pessoa que ainda não tem o conhecimento necessário e ela tinha vontade, mas ela caiu, ela foi um iniciante, ela caiu para desencorajado, então ela não tem nem energia nem conhecimento. Esse cenário é tão ruim que ele precisa ser respondido com máxima velocidade, porque essa pessoa está prestes a desistir. Agora, essa não é a mais desafiadora. A mais desafiadora é o crítico, porque o crítico é uma pessoa que tem muito conhecimento. Usualmente essa pessoa te ajudou a construir a empresa, ela influencia muitas pessoas e ela tem uma questão. A energia dela baixou, a vontade dela baixou. Então a gente está com um problema, porque a gente tem uma pessoa super importante que impacta outras pessoas, as pessoas escutam ela, mas ela está com energia baixa, então ela está criticando tudo e todos, o que é péssimo, porque ela vai contaminar algumas pessoas. O quarto e último é o expert, onde todo mundo deveria buscar a densidade de experts, onde são pessoas que têm muito conhecimento, mas elas têm muita vontade também. E percebe aqui essas características.
O iniciante, gente, ele tem pouco conhecimento. Por isso que ele é iniciante. Então ele é inexperiente. Mas ele é muito animado. Só que ele é ansioso, porque ele quer as coisas rápido. Mas ele é positivo, ele é curioso, ele é otimista. Só que ele tem excesso de confiança. E tem uma questão muito importante, ele é ingênuo. Quando o iniciante é ingênuo, abre espaço para problemas acontecerem. E se você, como líder, não perceber isso, você pode dar corda demais para ele, porque ele é ansioso, então ele vai pedir mais tarefa, você vai dar mais tarefa para ele vai se enforcar, e quando ele se enforca, ele vira desencorajado. Já o desencorajado, ele é um sobrecarregado, porque ele foi um iniciante no passado, só que ele está com muita tarefa, por isso que ele não consegue entregar resultado. Então ele está confuso, ele está desmotivado, ele está desmoralizado, porque ele fala assim, poxa, mas na outra empresa eu entregava resultado, aqui eu não estou entregando. O que está acontecendo? Então ele fica pessimista, ele está prestes a desistir, mas ele ainda está tentando, então ele tem flashes de competência. Já o crítico, ele é cheio de dúvidas, ele ainda não entendeu que o que trouxe a empresa até aqui não é o que vai levar a empresa daqui em diante. Então, ele é contribuidor, mas ele está inseguro. Ele está sujeito à confirmação. Ele está já meio de saco cheio, ele está apático, ele está desmotivado. Agora o expert, por outro lado, ele é confiante. Mas ele é confiante na medida certa, sem exageros. Ele é consistentemente competente, ele entrega resultado sempre, não tem variação. Essa é uma das características mais importantes do expert. Ele não tem variação de entrega de resultado. Ele é inspirado, ele é inspirador, ou seja, ele não olha só para ele, ele olha para tudo e todos. Ele é autônomo, ele anda sozinho, ou seja, a balança dele de demanda é muito baixa e ele entrega muito. Ele é autoconfiante, ele é realizado e ele é autodirigido. Agora a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, beleza, depois que você fizer esse exercício e entender quem do seu time está em cada um desses quadrantes, como é que a gente gera esse tipo de pessoa? Como é que a gente trata daqui para frente? E a gente tem que começar com o iniciante. Então o iniciante, gente, ele é uma pessoa que precisa de ajuda. Como é que a gente trata o iniciante? Proximidade. O iniciante ele só precisa de apoio, porque o trabalho dele é aprender o mais rápido possível para ele poder chegar no expert. Áreas mais complicadas leva tempo, áreas mais simples, funções mais simples, não tão complexas de executar, você pode se tornar expert em questão de semanas. Quando você se torna desencorajado, lembra que isso foi um problema seu. Você não teve a habilidade de perceber que o iniciante é ansioso, pediu tarefa demais, mais do que ele poderia entregar. Então o seu trabalho aqui é fazer o seguinte, você vai chegar para o desencorajado e vai falar assim, olha só, vamos fazer uma coisa por vez? Vamos se concentrar em uma coisa por vez, tira todas as tarefas dele, entrega uma, acompanha de perto, até ele conseguir entregar resultado. Toda vez que ele entregar um resultado, ele ganhou conhecimento e ele ganhou energia. Então ele vai crescer diretamente em relação para expert. Ele não vai mais subir para iniciante, ele vai crescer para o expert. E é isso que a gente busca. Você vai percebendo, com o tempo, ele vai ganhando maturidade. Essa ingenuidade que ele tem vai ser calibrada, porque ele vai entender até onde ele pode ir. Já o crítico, ele não entendeu que você precisa mudar a empresa. Você está estudando, você está se preparando, você está querendo fazer diferente e ele continua apegado a como sempre foi, ou seja, a cultura do passado. Esse é um trabalho que você precisa fazer com calma, porque não é às vezes em uma conversa só. Às vezes é uma rotina de conversas. Esse é o tipo de pessoa que marca uma reunião por semana, já deixa fixo na agenda para vocês estarem conversando sobre isso, para você dar os feedbacks. O seu trabalho é sincronizar com essa pessoa. Ela precisa entender o momento que a gente vive, para onde a gente está indo e como ela é importante nessa transformação. Agora, o crítico, gente, ele foi uma pessoa importante na companhia, mas no estágio que ele está, como crítico, é péssimo. Se ele não subir para expert o mais rápido possível, eventualmente, depois de feedback, a gente vai ter que fazer um processo de demissão. Não pode ter medo de fazer isso. E o grande problema é que a maioria das pessoas tem medo. Já o expert, por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que o expert tenha mais impacto. Ele é uma pessoa que precisa de motivação. Ele quer gerar cada vez mais impacto, mas todo líder, todo especialista, todo expert também tem um grau de ingenuidade. Às vezes, você precisa fazer com que essa pessoa perceba que o próximo passo que ela dá na carreira
pode ter riscos. E esse risco é sempre não deixar que ela se enforque. Ou seja, os 2 quadrantes de baixo não tem problema nenhum ter gente lá. O que tem problema é você deixar as pessoas lá e não fazer o trabalho que faça as pessoas subirem. Bateu nos quadrantes de baixo, tem que subir. O nosso universo tem termos em inglês pra caramba. Esquece esses termos. Feedback significa conversa. A gente só precisa conversar sobre as coisas que precisam ser conversadas. Então, Marcelo, para mim é muito difícil dar feedback. Então usa estrutura, até você pegar a fluência e depois você fazer de um jeito mais fluido. Mas a estrutura é qual foi a situação, qual foi o comportamento e qual impacto esse comportamento gerou. Um exemplo seria, o time inteiro trabalhou duro para a apresentação do cliente na sexta-feira. Então, essa foi a situação. Qual foi o comportamento? Você chegou atrasado para a reunião com o cliente. Qual o impacto que isso trouxe? A imagem que passamos foi que não estávamos preparados e nem fomos profissionais. Eu, numa situação dessa, no elevador eu já estou dando feedback. Eu já estou conversando com essa pessoa. E uma pessoa que está acostumada, ela já vai falar, vacilei, me perdoa, isso nunca vai se repetir. Feedback dado. Não precisa fazer mais nada. Agora, quando é reincidente, você precisa pegar de um jeito diferente. Para mim, são sempre 2 feedbacks, 2 planos de ação. No segundo, eu sou literal. Eu sou literal porque eu preciso que a pessoa entenda que se ela não mudar, a próxima conversa vai ter um desligamento. E eu falo com todas as palavras, fulano, já te dei um feedback, montamos um plano de ação, acompanhei, você voltou para o estágio anterior, estou dando o segundo feedback, estou montando o segundo plano de ação, mas eu quero que você entenda uma coisa, esse comportamento que você está tendo está prejudicando a empresa. Eu não posso aceitar isso no meu time, eu quero te ajudar, só que eu preciso que você me ajude, mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Se porventura você não mudar e eu tiver que te chamar uma terceira vez, dessa vez eu vou te desligar. Não é uma ameaça, porque isso daqui é um acordo. A gente simplesmente está conversando sobre as bases do nosso acordo. Um acordo funciona quando é bom para os 2 lados. Quando deixa de ser bom para um lado, não faz mais sentido. Desligamentos precisam acontecer. Eu queria fazer uma pausa para te contar sobre uma coisa que eu fiz. Eu abri minha mentoria e tá um sucesso. Tem um monte de empresários incríveis, assim como você, lá dentro, que estão buscando prosperar os seus negócios utilizando a minha metodologia. Se você está sentindo falta de ter um mentor que pegue na sua mão, entenda seus problemas e te ajude a prosperar, essa mentoria pode ser para você. Clica no link aqui embaixo, escaneia o QR Code que está aparecendo na sua tela, aplique. Um consultor da minha empresa vai entrar em contato com você, vai fazer uma reunião, vai entender as suas dores e suas necessidades e vai te dizer se ela faz sentido para você ou não. Não é uma mentoria para todo mundo, não é uma mentoria barata, mas se você aplicar e você tiver o perfil e você decidir vir para este lado aqui, eu tenho certeza que você vai colher os resultados que, assim como os meus mentorados, também estão colhendo. Te vejo do outro lado.